A paz do Senhor, amada igreja, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Os visitantes já foram apresentados, mas eu gostaria de destacar a presença da candidata à prefeitura da nossa cidade, Kátia Mick, acompanhada também de Cristiano Almeida. Sejam muito bem-vindos, ficamos muito felizes com a presença de vocês. E o princípio, podem se assentar, fiquem à vontade. Nossa igreja tem por princípio não apoiar candidato algum, não apoiar partido algum, mas na verdade isso não nos impede de maneira alguma de orar pelos nossos candidatos, de orar por aqueles que exercem governo sobre nós e na verdade nós somos encorajados a orar por cada um dos candidatos, pelo processo eleitoral que se aproxima, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor conduza tudo o que se sucederá. Tendo dito isso, eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 18, versículos 18 a 30, nós vamos ler. Versículos 18 a 30. E o título da minha fala nessa noite, na verdade, emana do próprio texto, e é o seguinte: que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículos 18 e seguintes, o texto diz: um homem importante perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. O homem disse: eu tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste porque era muito rico. Então, vendo-o assim, Jesus disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então os que ouviram isso perguntaram: quem então pode ser salvo? E ele lhes respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura, a vida eterna. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, e a prova disso é que nós estamos aqui nesta noite. Se não fosse a tua boa mão nos sustentando, já teríamos perecido, Pai. Agora que a tua palavra foi lida e será pregada, a nossa grande expectativa é de ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que somente o Senhor tenha voz e espaço aqui, que saiamos daqui com a convicção de termos ouvido o Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que possamos receber as insondáveis maravilhas da tua lei, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que devo fazer para herdar
a vida eterna? Ou o que devo fazer para encontrar a vida eterna? Viajar hoje é muito mais fácil e confortável do que há alguns anos, algumas décadas talvez. Hoje, não importa a viagem que você queira fazer, o dia pode estar o mais quente possível, você vai entrar no seu carro e vai ligar o ar-condicionado. E vai viajar no fresquinho. Você não precisa se preocupar com como chegar lá, porque basta jogar o endereço, a localização, o destino no Google Maps ou no Waze, que ele vai te dar todo o caminho. Pedágios, acidente, entradas, desvios, rotas alternativas. Viajar hoje é muito mais cômodo e fácil do que antigamente. Porque há alguns anos, e não tantos assim, a gente não contava com ar-condicionado, não contava com Waze e Google Maps, de tal forma que quando a gente entrava no carro para viajar, a gente abria a janela e abria um outro pedacinho da janela, o quebra-vento. Quem lembra do quebra-vento? Quebra-vento. Então você abria o porta-luva e pegava um livro ali dentro para ver as estradas e a rota para o seu destino. Um livrinho chamado Guia 4 Rodas. Alguém ainda tem um Guia 4 Rodas aí em casa de lembrança, recordação? Guia 4 Rodas, algumas pessoas ainda têm. E a grande dificuldade de usar o mapa, o Guia 4 Rodas, é que inevitavelmente, de tempos em tempos, e à medida em que nos aproximávamos do destino, a gente precisava parar para perguntar. E quanto mais perto, parece que mais a gente parava para perguntar. Como é que chega ali? Não, você vai andar 2 ruas e vai virar no sinal e depois vai à frente. E a gente ia perguntando, até conseguir chegar. Mas como não contávamos com a tecnologia, às vezes já estávamos perto do lugar e ainda assim não conseguíamos encontrar. E entra numa rua, e sai, e dá a volta, e tenta fazer o retorno, e não conseguíamos algumas vezes encontrar com facilidade o local. Perto dele, mas ainda perdidos. Perto dele, mas ainda sem tê-lo encontrado. E a grande verdade é que, embora eu e você não precisemos, ou não enfrentemos dificuldade quando vamos fazer qualquer viagem, para achar o nosso destino, para achar o ponto final do nosso trajeto, a grande e triste verdade é que hoje ainda há pessoas que estão perdidas, procurando encontrar a vida eterna, sem conseguir. Entra por uma tentativa, passa por outro caminho, tenta de uma outra maneira, rodeando, circulando, tentando encontrar a vida eterna, e ainda assim não conseguiram encontrá-la. Esse é o caso deste homem que chegou até Jesus com essa pergunta: Mestre, o que devo fazer para encontrar, para herdar a vida eterna? Quanto ele já havia procurado, de quantas maneiras e formas ele já havia tentado encontrar e chegar à vida eterna, sem sucesso. Quantos há hoje, à semelhança daquele homem, que estão cansados de tentar, de procurar, de diversas maneiras, preencher o vazio do seu peito, e a pergunta permanece: o que devo fazer para encontrar, para herdar a vida eterna? E eu gostaria de brevemente meditar com você, nessa noite, a respeito do caminho proposto por Jesus. A partir desse diálogo, dessa conversa entre Jesus e este homem que veio procurá-lo,
nós conseguimos extrair antes de pensar no caminho correto para a vida eterna, aquilo que talvez seja um caminho equivocado na sua tentativa de encontrar a vida eterna. Esse texto nos apresenta não apenas o caminho correto, que todos nós inevitavelmente devemos e precisamos trilhar, se queremos encontrar a salvação eterna das nossas almas, mas esse texto nos apresenta também caminhos equivocados que não nos levarão ao destino, à salvação eterna, à segurança das nossas almas. E eu começo compartilhando brevemente com você qual é o caminho, o primeiro caminho que não conduz à vida eterna. Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, que se nós queremos preencher o vazio do nosso peito, se nós queremos encontrar de fato o descanso eterno, a salvação eterna das nossas almas, a vida eterna, nós não vamos encontrá-la na ética e na moralidade, porque ética e moralidade não conduzem à vida eterna. Ética e moralidade não conduzem à vida eterna. É o que dizem os versículos 20 e 21. Sabes os mandamentos, palavras de Jesus, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o homem disse: tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Tenho obedecido a essas coisas desde a minha juventude. Durante o ministério de Jesus, ele foi abordado por diversas pessoas, seguido por uma grande multidão. E num momento muito específico, este homem, procurou Jesus, o chamou e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus responde: você conhece a lei, você sabe aquilo que precisa ser feito, você sabe aquilo que é esperado de você, você sabe qual é o padrão moral esperado de você. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem responde: mas Jesus, eu tenho feito isso já há muito tempo, e ainda assim não encontrei a vida eterna. Eu tenho feito essas coisas há tanto tempo, e ainda assim, mestre, aqui dentro persiste o vazio. Esse jovem tinha uma conduta absolutamente exemplar. Não matava, não roubava, não mentia, não adulterava, não dava falso testemunho. Absolutamente exemplar, da perspectiva humana, irrepreensível. Ninguém tinha um A para dizer desse homem. Na verdade, um exemplo a ser seguido. Tudo que alguém podia esperar de um bom cidadão era manifestado por aquele homem. E ainda assim, lá estava ele, em busca da vida eterna. Apesar de ser moralmente irrepreensível, lá estava ele diante de Jesus perguntando: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ainda não havia encontrado, por mais correta que fosse a sua vida, ainda não havia encontrado. Por mais elevado que fosse o seu senso ético e moral, ainda não havia encontrado a vida eterna. O vazio em seu peito persistia.
ele buscava a vida eterna, buscava um caminho até Deus, porque moralidade e ética não podiam conduzi-lo à vida eterna. E isso não acontecia somente com aquele homem, isso acontece com todos nós. A moralidade e a ética não podem conduzir ninguém a Deus ou à vida eterna. Sabe por quê? Porque Deus não enxerga como eu e você enxergamos. E o ser humano sempre tenta apresentar o seu melhor lado, o seu lado mais luminoso, o seu lado mais bonito, porque via de regra, é por esse padrão que nós nos julgamos mutuamente. Nós julgamos outra pessoa de acordo com aquilo que nós vemos nela. E é por isso que nós sempre tentamos demonstrar bons hábitos, bons costumes, principalmente fora de casa. Dentro de casa é uma gritaria sem fim. Mas quando coloca o pé para fora, por favor, com licença. Dentro de casa, aquela camisa furada. Mas fora de casa, as roupas mais elegantes. Eu e você tendemos a nos julgar por aquilo que nós conseguimos ver. O ser humano julga pela aparência. Mas Deus não julga da mesma maneira. Nós julgamos por aquilo que nós vemos, mas o Senhor olha para o nosso coração. E a moralidade e a ética satisfazem apenas o exterior. A moralidade e a ética vêm apenas para enfeitar o exterior. Uma pessoa é considerada boa aos nossos olhos se ela é honesta, se ela fala a verdade, se ela é correta de acordo com os padrões que nós podemos ver, se as suas boas ações são visíveis. Mas não é assim que o Senhor nos vê e nos julga. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para aquilo que ninguém vê. Ele alcança aquele lugar que ninguém alcança. E aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Por melhor que você pareça ser, por melhor que você tente ser, por dentro, no seu coração, no meu coração, somos todos pecadores. A moralidade e a ética servem apenas para enfeitar o exterior, mas não mudam a realidade de ninguém, a realidade de que todos somos pecadores. É como aquelas propagandas, aqueles comerciais de sabonetes que matam até 99,9% das bactérias. E lá está aquela família feliz, vamos lavar as mãos todos juntos, e eles lavam as mãos com sabonete normal, e olham, parece limpo. Mas depois chega o microscópio, e a gente vê um monte de bactérias. Essa é a nossa realidade. A moralidade, a ética, podem nos dar a impressão de que somos aceitáveis diante de Deus, de que temos condições de herdar e receber a vida eterna. Mas Deus não nos julga da mesma maneira, de modo que é inútil tentar buscar ou encontrar vida eterna, salvação eterna, seguindo esse caminho. A moralidade e a ética não podem conduzir ninguém à vida eterna. Ser uma boa pessoa não te fará chegar perto de Deus. Você não encontrará a vida eterna porque é honesto nos seus negócios. Você não será salvo simplesmente porque não trai o seu marido, não trai a sua esposa. Você jamais encontrará a salvação eterna porque pensa a respeito de si mesmo.
eu sou uma boa pessoa. Mas o texto prossegue para nos apontar um segundo caminho equivocado. Se em primeiro lugar moralidade e ética não nos conduzem à vida eterna, em segundo lugar, religiosidade e religião também não conduzem ninguém à vida eterna. Religiosidade e religião também não conduzem ninguém à vida eterna. Leio mais uma vez os versículos 20 e 21. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem disse: eu tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Humanamente, da perspectiva humana, esse homem que chegou até Jesus em busca da vida eterna, com um vazio no seu peito que precisava ser preenchido, ele era mais do que apenas uma pessoa correta. Além de ser moralmente irrepreensível, um cidadão exemplar, ele era alguém extremamente religioso, alguém devotado e dedicado à sua religião. Ele tentava, na verdade, encontrar a vida eterna, não apenas sendo uma pessoa moralmente correta, mas uma pessoa religiosa. E parte da vida religiosa apenas envolvia a sua moralidade e a sua ética. Esse homem, mais do que uma pessoa moral e ética, era alguém religioso. Desde a sua infância, havia sido criado e instruído nesses caminhos. Ele responde para Jesus: eu tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude. Na verdade, todas essas leis que ele obedecia, não eram apenas leis civis. Olha, não mate, não roube, não minta, não faça isso e não faça aquilo, porque senão você vai ser punido diante de um tribunal civil. Na verdade, todas essas leis às quais ele obedecia, eram leis, antes de tudo, religiosas, dadas pelo próprio Deus. Era a lei de Moisés. E desde a sua infância, ele cresceu aprendendo a seguir, aprendendo a obedecer essa lei. Todos os ritos, cumprindo todas as exigências de sacrifício, se submetendo a todas as leis, envolvido em todas as reuniões. Um homem religioso de maneira exemplar. E ainda assim, lá estava ele diante de Jesus, perguntando: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele buscava ainda um caminho até Deus, porque religião e religiosidade não podiam conduzi-lo ao seu destino. Religião e religiosidade não tinham o poder de preencher o vazio no seu peito. E quantos há no século 21 que buscam encontrar a vida eterna, buscam herdar a vida eterna, tentam fazer um caminho até Deus por meio da religião, por meio da religiosidade? No Brasil não é nada difícil encontrarmos pessoas assim. Afinal de contas, o brasileiro é naturalmente muito religioso. Quantas religiões e linhas de fé há no nosso país, convivendo, coexistindo? Quantas crenças e superstições há entre o nosso povo e a nossa gente?
Quem nunca rejeitou um copo de leite depois de ter chupado manga? Porque vai que, né? Quantas crenças, se apontar para uma estrela, nasce uma verruga no dedo. Mas se alguém varrer o seu pé, não casa mais. É isso mesmo, né? Não casa mais. Mas se a sua palma da mão estiver coçando, sinal de dinheiro. Se a sua orelha estiver quente, estão falando de você. Guarda-chuva aberto dentro de casa atrai azar. E deixar a bolsa no chão afasta dinheiro. E outras coisas tantas. Tem gente que bate na madeira só para garantir. Quantas são as crenças, as linhas de fé, os pensamentos, as religiões e a religiosidade do povo brasileiro? Mas independente de qual seja a religião, a crença ou a crendice, isso não muda o fato de que, por meio da religião e da religiosidade, é absolutamente impossível chegar à vida eterna. Você pode viver dentro de uma igreja, ou dentro de qualquer outro centro, de qualquer outra religião, você jamais encontrará a vida eterna, se esse for o seu caminho. Se essa for a maneira pela qual você objetiva chegar à vida eterna. E se você já tentou encontrar a vida eterna e preencher o vazio do seu peito, se afundando numa religião, se afundando numa seita, se afundando num grupo religioso, você sabe que é impossível. Você sabe que a resposta não está lá. Por mais dedicado que você seja a qualquer religião, é impossível chegar a Deus por meio de religiosidade, por meio de ritos, por meio de rituais, porque nada disso tem o poder de mudar o coração. Religiosidade e religião não podem conduzir ninguém à vida eterna. Você não encontrará a vida eterna porque frequenta sempre a igreja ou qualquer outro lugar religioso. Você não encontrará a vida eterna porque cumpre todos os ritos da sua religião. Religiosidade e religião não podem te conduzir à vida eterna. E antes de avançar, eu pergunto, você está comigo até aqui? Terceira forma, o terceiro caminho errado que não nos conduzirá à vida eterna. Títulos e riquezas. Títulos e riquezas não conduzem ninguém à vida eterna. Títulos e riquezas não conduzem ninguém à vida eterna. Leia os versículos 22 e 23. Quando ouviu isso, isto é, quando o homem ouviu isso, quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Esse jovem que foi procurar Jesus, era alguém distinto na sociedade. Além de ter uma conduta impecável entre os cidadãos, além de ser um religioso exemplar, ele tinha grande importância e reconhecimento na cidade. O versículo 18 começa dizendo: um homem importante perguntou-lhe. Este homem era alguém que possuía títulos,
Algumas traduções, ao invés de dizer importante, dizem um governante perguntou-lhe. Outras traduções dizem alguém importante perguntou-lhe. Uma pessoa notável, seja como for, uma pessoa de destaque, alguém que possuía papel notório, alguém que quando abria sua boca para falar, as pessoas paravam para escutar, alguém que possuía um nome naquela cidade. Mas não só ele possuía um nome, não só ele possuía um título, não só ele ocupava uma posição de destaque, de liderança, mas além disso, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Jesus disse para ele: olha, se você quer mesmo encontrar a vida eterna, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E o texto nos diz que aquele homem se retirou triste, porque possuía muitas riquezas. Versículo 23, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Além da importância do seu nome, do seu papel de destaque, pela posição que ocupava, aquele homem possuía muitas riquezas. Um homem abastado, gados, servos, campos, dinheiro, tudo aquilo que ele imaginasse ter, ele podia ter, ele podia adquirir. Dinheiro não era problema para ele. E ainda assim, lá estava ele, diante de Jesus, perguntando: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mesmo sendo rico, o vazio no seu peito persistia. Ele ainda buscava um caminho até Deus, porque fama, riquezas, títulos, nada disso tinha o poder de conduzi-lo à vida eterna. Nada disso tinha o poder de preencher a sua alma. E assim como aconteceu com aquele homem, acontece hoje também. Fama, riquezas e poder não podem conduzir ninguém à vida eterna. Ninguém, porque tudo isso está destinado a perecer com o tempo. Não importa o quão rica seja uma pessoa, não importa o quão poderosa seja uma pessoa, não importa o quão famosa seja uma pessoa, tudo isso vai passar. Na verdade, daqui a 100 anos, não vai fazer diferença para nenhum de nós, se nós formos ricos, famosos e importantes ou não, porque tudo isso vai passar. Na verdade, no fim das contas, todos nós somos como o grande faraó do Egito, Tutancâmon, descoberto no século XIX lá no Egito. Os arqueólogos escavaram o seu túmulo e encontraram cheio de riquezas, como era costume dos faraós, serem enterrados com servos, servas, comida, riquezas, bens. E assim aquele faraó foi enterrado quando de sua morte. No século XIX, os faraós localizaram o seu túmulo e escavaram. Lá estavam as riquezas, lá estavam os bens, lá estavam as suas propriedades, adornando e enfeitando uma múmia. Adornando e enfeitando uma múmia.
um grande faraó no passado, visto como Deus pelo seu povo, mas morreu e tudo ficou. Tudo passou. Riquezas, título e fama não podem conduzir ninguém à vida eterna. Por isso que um ator famoso de Hollywood, Jim Carrey, disse uma vez: eu penso que todos deveriam ser ricos e famosos e fazer tudo o que eles sonham em fazer, para que eles pudessem ver que dinheiro e fama não são a resposta. E essa é a realidade. Títulos e riqueza não podem conduzir ninguém à vida eterna, não podem levar ninguém a Deus. De forma que não importa quanto poder você tenha neste mundo, isso não vai te conduzir à vida eterna. Não importa quanta riqueza você acumule neste mundo, isto não vai te levar até Deus. Não importa o quão famoso você se torne, isso não te aproxima de Deus. Mas afinal de contas, então, se uma vida correta, à luz da ética e da moral, não conduzem à vida eterna, se religião e religiosidade, não importam quais sejam, não conduzem à vida eterna, se dinheiro, fama e títulos não conduzem à vida eterna, o que é então que conduz à vida eterna? Qual é o caminho para a vida eterna? Para que não corramos o risco de estar perto do destino, mas ainda assim perdidos, tentando encontrar, sem nunca chegar. Qual é o caminho para a vida eterna? A única forma de chegarmos a Deus e encontrarmos a vida eterna é por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma possível, imaginável, pela qual nós podemos sequer sonhar em alcançar a vida eterna. Este jovem era o exemplo vivo disso. Uma vida irrepreensível, dedicado à sua religião, rico e famoso na sua sociedade, sem jamais ter encontrado a vida eterna. Até que ele se dirigiu a Jesus e recebeu a resposta. Aquilo que nunca foi possível ser encontrado na fama, na moralidade, na religião, nas riquezas, era possível ser encontrado em Jesus. E é por isso que aquele jovem foi até Cristo, porque somente Jesus é capaz de apontar o caminho para a vida eterna. Somente Jesus é o caminho para a vida eterna. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há nenhum outro nome dado entre nós pelo qual nós podemos ser salvos. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. A única maneira, o único caminho pelo qual nós podemos chegar até Deus, podemos encontrar a vida eterna, é Jesus Cristo. Depositando a nossa fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele veio realizar por nós, quando nós jamais conseguiríamos realizar com a nossa própria força. Ele veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para fazer expiação pelos nossos pecados.
A dívida de sangue que ele pagou na cruz não era dele, era minha, era sua. E por meio do sacrifício de Jesus Cristo, crendo e recebendo o Senhor Jesus na sua vida, então é possível encontrar a vida eterna. Crendo e recebendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, então é possível encontrar a vida eterna. Quando Jesus chega na sua vida, o vazio do peito é preenchido, a realidade é transformada, a vida eterna te encontra. O filósofo e matemático Blaise Pascal, lá no século XVIII, disse uma frase que se tornou notável. Ele disse o seguinte: há um vazio na forma de Deus no coração de todo ser humano, que não pode ser satisfeito por nenhuma coisa criada, mas apenas por Deus, o Criador, que é conhecido por meio de Jesus Cristo. Há um vazio na forma de Deus no coração de todo ser humano, que não pode ser satisfeito por nenhuma coisa criada, mas apenas por Deus, o Criador, que é conhecido por meio de Jesus Cristo. A resposta para a pergunta inicial, que devo fazer para herdar, para encontrar a vida eterna, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele tem o poder de te levar até Deus. Ele tem o poder de te salvar eternamente. Ele tem o poder de apagar os seus pecados e te dar uma nova história. O que é esperado de você é que entregue a sua vida nas mãos dele. Não é um convite a uma vida moralmente correta, não é um convite a uma religião, é um convite a um relacionamento com o Salvador. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Nós caminhamos para o fim já. E eu gostaria de orar com você, que até hoje, talvez por tanto tempo já, tem procurado, tem tentado encontrar a vida eterna, de tantas maneiras e até hoje não encontrou. Acha que está perto do destino, mas tenta de uma maneira, tenta de outra, dá a volta e tenta uma terceira vez de outra forma, sem ainda ter encontrado. E nessa noite entende e compreende que a única maneira de você ser salvo, de você se chegar até Deus, de você ser reconectado e reconciliado com Ele, é por meio de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você e eu te convido a levantar uma das suas mãos, para que eu possa te identificar, você que quer entregar a sua vida a Jesus, e receber a vida eterna, que Ele veio te dar a alguém nessa noite. Eu te convido a levantar uma das suas mãos, para que nós possamos orar. A única maneira é por meio de Jesus Cristo. Nós não vamos nos alongar e nos estender nesse convite, mas eu te pergunto mais uma vez, você gostaria de receber a vida eterna por meio de Jesus? Quero orar com você, te convido a levantar uma das suas mãos. Igreja, se coloque de pé, por favor. Nós vamos cantar esse louvor e a seguir estaremos orando, encerrando o culto dessa noite.
vamos cantar mais uma estrofe e o convite ainda se estende. Se você gostaria nessa noite de orar conosco, entregando a sua vida a Jesus, eu te convido a vir aqui à frente para que nós possamos te dar um abraço, orar com você, orar por você. É o convite que o Senhor Jesus te faz nessa noite. Nós vamos orar louvando ao Senhor pela sua vida. Não tenha dúvida, quando Jesus Cristo vem, Ele transforma tudo, tudo, tudo. Geralmente quando a gente quer começar uma nova etapa, um novo momento da nossa vida, nós dizemos que a gente virou a página. Com Jesus não é uma página nova. Com Jesus é um livro novo. Se prepare para grandes coisas na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque a tua mensagem de salvação em Jesus Cristo foi anunciada nesta noite, e o Senhor fez aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é conceder vida eterna, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor a vida desta jovem que vem até aqui à frente, reconhecendo a sua necessidade de Jesus Cristo na sua vida, para encontrar a vida eterna, para ser religada a Deus, Pai. Que o teu Espírito Santo cele o seu coração, que o Senhor transforme a sua vida, que ela viva a partir de hoje momentos maravilhosos, criados e proporcionados pelo Senhor, que a encorajem na sua caminhada, Pai. E a nós outros que estamos aqui, que ouvimos também a mensagem de salvação, nós te pedimos que o Senhor não nos permita esquecer jamais que somente por meio de Cristo podemos ser salvos, para que sempre declaremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. E agora que chegamos ao final deste culto e vamos para os nossos lares, te pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso e repouso, abençoados pelo Senhor, nos dê uma semana na tua presença, e que desde já o Senhor prepare o nosso coração para tudo aquilo que vamos receber da tua parte no próximo culto, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.